Olá, amigos do canal, boa noite. Aqui é Roberto Miranda, mais uma vez com vocês. No vídeo da semana passada, nós respondemos se a nossa vida atual é um reflexo da vida anterior. No vídeo dessa semana que chegou no canal, a pergunta é se o conflito entre as pessoas é inevitável. O conflito é perfeitamente evitável, né? O que vai sempre existir é a divergência nas opiniões, né? Porque cada um tem um- uma personalidade diferente, né? Estão em posições diferentes, geralmente, né? Analisam as coisas do seu próprio ângulo de visão, né? Então, cada um vai ter uma visão um pouco diferente das coisas, né? O que precisa, logicamente, haver é, primeiro, amor ao próximo e respeito, né? Pelo próximo, né? E aí você ir crescer no processo de empatia, né? Que é aquela condição que a gente tem de se colocar na posição do outro, né? Porque se a gente só enxerga a nossa posição de uma forma egoísta, né? Nós cortamos a possibilidade de entender o outro. Porque nós estamos vendo a questão que o outro está propondo do nosso modo de ver, né? Então não tem como entrar em entendimento, né? Então a gente tem que primeiro analisar aquilo que o outro está falando, mas nos colocando naquela mesma posição, né? Talvez a gente enxergue a mesma coisa, né? Então, o ser humano ele vem de experiências totalmente diferentes, né? Ao longo dos milênios aí, cada um teve que enfrentar as dificuldades da pobreza, as dificuldades, os desafios da riqueza, né? Os, os desafios do poder, o desafio da subalternidade, o desafio do feminino, o desafio do masculino, e é isso que vai formando o ser humano, formando a sua consciência, né? Esse acúmulo de experiências nas mais diversas situações. Mas, logicamente, isso tudo é feito ao longo do tempo e cada um vai internalizando, né, as coisas de um modo totalmente diferente. Então, o filtro de um é totalmente o filtro de outro. Quando a gente se expressa por meio de um pensamento, por meio de uma emoção, aquilo lá vem de uma bagagem milenar, né, que passou por um filtro imenso, né, e cada um tem o seu, né. Então, cada um tem um colorido um pouco diferente, uma visão um pouco diferente da vida, né. Tanto que quando a gente encontra uma pessoa que a gente tem muita semelhança no pensar, né, é uma pessoa que a gente tem muita afinidade, né, o que é um caso ainda raro, ainda extremo, né, a gente encontrar pessoas afins, pessoas que a gente entrega o nosso pensamento e a nossa emoção com inteira liberdade, com inteira confiança, porque a gente se sente entendido, né? Se sente compreendido, se sente confortável em expor as nossas ideias, né? Mas isso ainda é uma certa raridade, né? Mas nem por isso a gente não pode receber opiniões diferentes da gente e precisa entrar em conflito, né? O conflito é cortar, serrar a possibilidade de você entender o outro, né? Para você entender o outro, justamente precisa haver essa tentativa, né? Esses exercícios, exercitar e se colocar na posição do outro, ou mesmo que você ache que está com a razão, você continua com a sua razão e deixa a pessoa caminhar em paz do jeito que ela está, né? Não é porque nós temos alguma certeza dentro de nós que nós vamos tentar impor essa certeza, essa opinião no outro, né? O outro tem totalmente direito de ter o seu tempo, né? Para chegar na nossa opinião, né? E mesmo porque hoje, no estágio que nós estamos na Terra, as verdades são sempre relativas, né? Nós estamos no começo do aprendizado, nós não temos ainda condições de ter acesso a verdades absolutas que jamais serão modificadas, né? A nossa opinião de hoje pode ser que amanhã seja bastante diferente, amanhã aconteça alguma coisa na nossa vida que faça com que a gente troque de opinião, né? Mude de opinião. Isso é muito comum, né? Nos grandes choques da vida, nos processos de doenças graves ou de
crises financeiras, né? A gente começa a enxergar a vida de uma forma um pouco diferente, né? Ou na presença da morte de um ente querido, né? Tudo isso faz a gente mudar a nossa opinião, mudar a nossa visão, enxergar a vida com outra perspectiva, né? Então, toda vez que a gente tiver essa dificuldade, né, de entender o outro, a gente tem que ser um pouco mais tolerante, né, um pouco mais empático, ter um pouco mais de amor ao próximo. E é um processo, inclusive, de caridade, né? Faz parte da caridade, você tentar entender o outro, né? Depois, o ser humano é muito reativo, ele se entrega muito às suas emoções e às vezes, de uma forma exaltada, né? Então, muitas vezes também a gente tem certos preconceitos, né? Às vezes a gente fala, não odeio fulano, não gosto de fulano, não, meu santo não casou com o dele, né? A gente não se entende, né? Então, a gente, logicamente, essa opinião vindo de uma pessoa que a gente já tem um certo preconceito, né? Essa opinião a gente vai tender a pensar que não é válida, né? E muitas vezes, às vezes a gente tem a opinião de um amigo que é exatamente igual do nosso inimigo e a gente aceita a cata do nosso amigo, mas do nosso inimigo a gente não acata, né? Então, o que estava errado? É a opinião ou é nossas emoções, né? Então, a vida tem diversos pontos de vista para gente enxergar, né? E a gente tem que criar também um mundo de tolerância, um mundo de paz, né? Porque no conflito nós não chegamos em lugar nenhum. Aliás, chegamos, né? Chegamos na guerra, chegamos no desentendimento, na destruição, né? Mas não é esse o mundo que a gente quer criar, né? E se a gente quer criar um mundo melhor, esse mundo tem que ser criado primeiramente dentro da gente, né? Então, esse esforço é um esforço de cada um de nós para chegar no coletivo melhor, né? Para chegar num mundo de paz que a gente sonha aí e que a gente torce que esteja muito próximo, né? Apesar das dificuldades do momento, a gente torce que fatos novos, né, venham ao conhecimento do ser humano, a transformação da Terra seja breve, né, e que a gente possa ter aí um planeta onde a opinião do outro seja aceita, né, nem que seja provisória para a gente pensar, né, para a gente a nossa opinião é importante, a gente quer que ela seja entendida, ou pelo menos ouvida, né? Então o outro tem o mesmo direito, né? Então a gente tem que, antes de reagir da opinião do outro, tem que pensar, né? Tem que tentar se colocar no lugar do outro e ver se aquilo não é uma verdade que a gente estava ocultando por algum motivo, a gente estava pensando de uma forma diferente, e de repente é o outro que tem razão, né? E não a gente, né? Então a gente tem que renunciar ao orgulho, à vaidade e tentar entender a vida dos diversos ângulos que ela se mostra para a gente poder escolher o nosso caminho, né? E sempre pensando que nós estamos na vida como aprendiz, né? Estamos muito, muito distante de ser mestres na vida, né? Todos nós, por mais privilegiado que estejamos no momento, né? Em qualquer campo do conhecimento, nós somos aprendizes da vida, né? Estamos muito distante ainda das verdades que serão substituídas, né? As verdades nossas, uma grande maioria, serão substituídas, né? Por verdades mais verdadeiras, verdades mais próximas da verdade eterna, da verdade que não mudará nunca, né? Nós estamos distante ainda desse estágio. Então a gente tem que ter paciência com o outro e paciência com a gente também, né? Para a gente poder ter esse essa paz social, né? Que é a paz do entendimento, né? Paz onde todo mundo tem direito a se expressar e, e, da, e da associação de ideias, da associação esses multivisão, multi-ângulos, né? Que a vida se apresenta na cabeça de cada um. Então, e depois também, se a gente pensar, né? Como seria a vida se todos tivessem a mesma opinião, tivessem o mesmo gosto, né? A gente teria aí uma sociedade bem triste, né? Uma sociedade de robôs, né? Onde todo mundo pensaria igual, agiria igual, né? Então, a graça da vida é justamente essa diversidade, né? De posições, diversidade de opiniões, né? É isso que traz riqueza. Então, não é uma coisa ruim.
a gente ter opiniões diferentes, né? E a gente tem que ouvir com cuidado e pensar se não somos nós a ter que reformar a nossa cabeça, o nosso pensamento, né? Tá bom? Então, irmãos queridos, um grande beijo para todos vocês. Se vocês estiverem vendo através do YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça perguntas, ok? Se puder, compartilhe. Se você tiver recebido através do WhatsApp, ou você clica somente no link para chegar direto no YouTube, ou você clica no símbolo YouTube assim que começa o vídeo, que ele troca do WhatsApp para o YouTube, tá bom? E lá você pode deixar o seu comentário e o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, ok? Um grande beijo e até a próxima semana.